Olha, você é a favor do foro privilegiado? Eu creio que não. Eu não sou. A justiça tem que ser igual para todos. Aliás, eu tenho dito que o Brasil é um país em mudança e que essa mudança começou na rua, multidões recuperando capacidade de indignação, o poder de exigir mudanças das autoridades. E essa pressão chegou ao Ministério Público, à Polícia Federal e à Justiça. Há realmente uma mudança em curso. Há uma substituição do conceito velho de que justiça é apenas para os pobres. Agora, os poderosos estão sendo também alcançados pela justiça. Mas falta a classe política promover uma mudança essencial, que é acabar com o chamado foro privilegiado. Por que esse privilégio? Creio que nós temos que consagrar a tese de que a justiça é igual para todos. Eu fui lá nas antigas constituições, desde o Império, e nenhuma delas constava o foro privilegiado para as autoridades. Vamos acabar com ele. Da população brasileira, pensando no futuro dos trabalhadores e pensando no futuro do país. Não devemos fazer uma reforma da Previdência única e exclusivamente pensando num passado de irresponsabilidade que nos leva a déficit enorme, né? Pelo menos o governo apresenta as contas do déficit. Acho que há uma inversão de prioridades, porque primeiramente o governo deveria demonstrar ao país que vai cobrar para valer os grandes devedores. Vamos imaginar que o governo vai arrecadar aí 200 bilhões e não os 400 bilhões que os grandes devedores devem. Mas o que importa é o exemplo que o governo oferece. Nós não vamos perdoar os grandes devedores. O governo deveria sinalizar para a sociedade brasileira que ele será implacável na cobrança dos grandes devedores. E deveria realizar uma auditoria de profundidade e competência. No ano passado, quando se realizou uma modesta auditoria, o governo reduziu até de forma expressiva as despesas. Houve uma queda do déficit em razão de uma auditoria parcial. Se o governo realizar uma auditoria de profundidade e eficiência no sistema de previdência social do Brasil, certamente nós vamos reduzir também o déficit. E é evidente que temos que realizar uma reforma com inteligência para modernizar a nossa legislação. Muito obrigado, presidente Fabiano. Uma satisfação estrear nesta comissão um projeto tão importante e destacar a agilidade e a eficiência da senadora Leila Barros, cumprimentá-la por esta iniciativa, uma providência inadiável e que nos leva a refletir sobre algo que é muito importante na atividade pública. Eu considero uma qualidade indispensável para o bom servidor público a capacidade de se antecipar aos fatos. Muitas vezes nós corremos com atraso. Neste caso, nós fomos sacudidos por uma tragédia e por isso legislamos rápida e eficientemente. Mas nós precisamos aprender a nos antecipar aos fatos. O que ocorreu em Minas Gerais não foi apenas um hediondo crime ambiental. Muito mais do que isso, trata-se de um crime doloso, que implica a necessidade de responsabilização civil e criminal. Não há como não oferecer uma punição exemplar aos responsáveis por essa tragédia. Evidentemente, existem tragédias inevitáveis, tsunami, furacões, nevascas, etc. Mas esta tragédia era perfeitamente evitável.
E, aliás, o alerta se fez. O senador Carlos Viana, que é de Minas Gerais, sabe que, na metade do ano passado, um deputado, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, afirmava peremptoriamente que ocorreria uma tragédia com o rompimento desta barragem de Brumadinho. E nenhuma providência se adotou para evitar que o Brasil assistisse esse deprimente espetáculo trágico que produziu, em meio a um mar de lama, um verdadeiro mar de lágrimas, com perdas irrecuperáveis. Certamente, senhor presidente, o gesto da senadora Leila Barros, acompanhado por todos os senadores que contribuíram, como Lazier Martins e outros com emendas, os relatores que procuraram aprimorar esse texto, tem essa noção da responsabilidade, de nos anteciparmos a fatos. Quando se prega punição rigorosa diante de um crime como este que ocorreu em Minas Gerais, o objetivo não é a vingança, não é a represália, o objetivo é o exemplo, para evitar que novos acontecimentos lastimáveis ocorram à frente em razão da nossa omissão, da nossa inoperância, da nossa leniência. Nos tornamos coniventes, certamente. Eu vejo que, neste drama vivido em Minas Gerais, comunicadores do rádio e da televisão responsabilizaram também o Poder Legislativo, alegando que há a ausência de uma legislação mais rigorosa. Nós sempre responsabilizamos a legislação e muitas vezes, quando as aprovamos, geramos falsa expectativa. Porque não basta a legislação, é preciso o cumprimento da lei, o respeito à legislação vigente. E no Brasil, os males ocorrem, as tragédias acontecem, muitas vezes muito mais em razão do descumprimento da lei, da ignorância em relação à legislação existente, do que propriamente a ausência de uma legislação competente. Nós temos que aprender com as tragédias, sim, lamentamos profundamente, mas não podemos nos omitir mais. A omissão é um pecado grave, nos torna cúmplices de crimes que ocorrem cotidianamente no nosso país. Queremos que as lágrimas derramadas não sejam em vão. E eu, Carlos, tive a oportunidade de contemplar as maravilhosas montanhas mineiras, sobrevoando-as de helicóptero durante a campanha eleitoral. Ficava impactado ao olhar à frente a riqueza, a prosperidade. Milhões de dólares de minérios naquelas montanhas. E milhões de toneladas já foram exportadas, produzindo milhões de dólares. No entanto, lá embaixo, a pobreza, a miséria, o infortúnio e a depredação ambiental. A depredação ambiental autorizada pela autoridade. Portanto, este gesto, que pode ser um gesto simples, da aprovação de um projeto aqui nessa Comissão de Meio Ambiente, se constitui também num exemplo de que é possível, sim, a autoridade pública ser responsável, ser ágil, ser célere, se antecipar a fatos para evitar tragédias como as que ocorreram em Mariana e Brumadinho. Parabéns mais uma vez a Leila Barros, aos relatores, ao Randolph, ao nosso presidente. Conte conosco nesta comissão também a partir de hoje, meu caro presidente Fabiano. Muito obrigado. E tenho a certeza absoluta que o Brasil, que tanto se decepciona com esse Congresso Nacional, e notadamente com esse Senado, que tem a sua imagem no chão jogado muitas vezes pela ausência de ética, pela irresponsabilidade de alguns, certamente hoje o Brasil aplaude o Senado Federal. Portanto,
nos últimos 15 dias da campanha eleitoral, não teremos divulgação de pesquisa sob pena da responsabilização aqui instituída no projeto de lei. Não é uma novidade, isso já se pratica em outros países, na França, na Itália. O que nós entendemos é que essas pesquisas distorcem, elas conduzem, elas sinalizam muitas vezes equivocadamente e levam os eleitores ao equívoco. Portanto, essa é uma proposta para discussão, para debate e para aprimoramento. Nós sabemos que há institutos sérios e que muitas vezes erram, não de má fé. Nós não estamos aqui pré-julgando, ou não estamos julgando ninguém. O que nós estamos tentando é corrigir os erros, porque ao final do processo eleitoral, senadora Anastasia, nós poderíamos dizer a alguns diretores de institutos de pesquisa: é melhor fechar as portas, pedir perdão ao povo brasileiro e ir plantar batata no semiárido nordestino sem chapéu, para ver o que é bom. Porque, na verdade, o que se fez, especialmente nesta última eleição, é um escândalo em matéria de pesquisa de opinião pública.